Quadro mórbido caracterizado por fortes impulsos éticos e altruísticos em constante conflito com anseios sexuais extremos, muitas vezes de natureza pervertida. Segundo Spielvogel, atos de exibicionismo, voyeurismo, fetichismo, autoerotismo e coito oral são abundantes. Em consequência da moralidade do paciente, porém, nem as fantasias nem o ato geram gratificação sexual genuína, mas sim sentimentos avassaladores de vergonha e temor de punição, em particular sob a forma de castração. Spielvogel propõe que muitos dos sintomas remontam aos vínculos que se formam no relacionamento entre mãe e filho. Essa é a introdução do livro escolhido para essa edição, para esse encontro do Clube de Leitura do Ministério Público do Estado de Ceará. Eu sou Rafael Caneca, estou dando as boas-vindas a todo mundo que está aqui, a quem vai assistir depois. E como eu sempre gosto de falar, esse clube a gente não faz para ter uma conversa muito técnica, muito teórica, não. A gente faz para dividir impressões de leitura, dividir o que é que a gente achou do livro, dizer se gostou, se não gostou. Eu já vou dar um spoiler aqui, eu sei que tem gente que não gostou, mas eu quero conversar com vocês e saber o que foi que a leitura desse livro, desse mês, trouxe para vocês, se acrescentou alguma coisa, se não acrescentou, eu acredito que toda leitura acabe acrescentando alguma coisa, né? Mas eu só peço que a gente organize as conversas, tem o recurso de levantar a mão ou pedir a voz, enfim, para a gente não bagunçar muito. Mas, assim, eu não estou aqui para dar aula para ninguém, não sou qualificado para isso, não sou especialista em Philip Roth, nem em literatura americana. Então, eu quero ouvir muito de vocês. Vou dar só uma pequena introdução para quem não leu. Antecipo que essa conversa, como na maioria dos clubes de leitura, ela tem spoiler, então se você se incomoda com isso, isso vai acontecer. A gente vai revelar acontecimentos do livro e tal, que para quem não leu o livro todo, e é comum, não se encabule por isso, não deixe de falar porque você não leu o livro todo ou porque você não gostou, não. A gente quer escutar de todo mundo, até para que as pessoas trazem suas vivências de outras leituras também para cá, né? Mas a gente vai trazer, sim, spoilers. Então, eu vou dar uma pequena introdução, falar um pouquinho sobre Philip Roth, falar um pouquinho sobre o Complexo de Portnoy aqui, e depois eu deixo vocês falarem à vontade. Esse livro ele foi escolhido no último encontro. A gente sempre abre um espaço no fim do encontro para escolher o próximo livro. Ele foi indicação do Dr. Enéas. Todo mundo abraçou essa indicação, todo mundo ficou curioso, porque o Philip Roth... Máxima culpa, viu? Não, doutor, imagina, mas é assim mesmo. Todo mundo aqui tem voz e tem vez para sugerir. E é legal, porque o Philip Roth ele é um escritor bastante laureado, bastante conhecido da literatura norte-americana, né? Ele escreveu mais de 30 livros. E tem alguns que são mais conhecidos dele. Esse é um deles. Tem também o que é chamado a trilogia americana, né? Que tem Adeus Columbus, Pastoral Americana e outro que eu esqueci o nome. Enfim, são 3 livros que formam essa trilogia americana. Aí tem o Adeus Columbus, ele não faz parte, desculpa, e tem esse Complexo de Portnoy. Na obra dele, ele fala muito sobre a questão dos judeus nos Estados Unidos, sobre a identidade dele judia, ele é judeu também, o autor é judeu, e ele fala também, uma das características principais da obra dele é esse monólogo que a gente viu nesse livro, é muito forte, é muito presente no Complexo de Portnoy. O que é o Complexo de Portnoy? O que é essa obra? Basicamente, bem resumido, é um paciente conversando com seu terapeuta. Então, ele vai contar as suas perversões sexuais, o que é que passou na vida dele, o que é que levou a ele a essa condição que ele tem, que ele é um viciado em sexo, viciado em mulher, e como ele mesmo gosta de falar, não sei qual é a edição de vocês, mas na minha ele fala que é viciado em buceta. Então, o livro ele tem muito essa linguagem vulgar, não vou nem dizer, não é nem erótica, é uma linguagem vulgar mesmo, porque a personagem ela está conversando com o seu psicólogo, psicoterapeuta. Desculpa, eu não sou especialista, não diferencio, mas enfim, ele tá numa sessão de análise e ele vai relatando os fatos da vida dele, como ele vai lembrando. E aí a gente, quem já passou por alguma análise, quem faz análise, enfim, se identifica muito, porque, de fato, as coisas às vezes vêm meio torrenciais e a gente vai lembrando de coisas. E a gente, na leitura desse Complexo de Portnoy, a gente percebe que ele é uma pessoa muito atormentada e muito marcada pela figura materna, né? Então, a figura materna,
o marcou na infância dele de uma forma que ele leva aquilo para a vida toda, juntamente com a figura fraca, que ele vê fraca do pai, e uma figura apagada da irmã. E, claro, mais uma vez, a condição de judeu. Ele sempre fala que a família queria que ele se identificasse como judeu, que ele só se relacionasse com pessoas judias e tal. E ele vai meio que fugindo disso. Ele quer quebrar essa barreira, mas a gente não sabe se ele consegue ou não. Porque quando ele tenta quebrar, ele não quebra de uma vez, ele não consegue ter um relacionamento forte, ele se envolve muito com mulheres não judias, mas não é um relacionamento a fundo, ele não estabelece isso para a vida inteira. Mas, enfim, eu estou falando demais aqui. Eu sei que tem muita gente que não gostou, sei, já ouvi relatos, mas, assim, eu quero saber o que é que marcou vocês, por que não gostaram, se foi a questão da linguagem, se foi a questão da temática. Teve gente que disse que achou a leitura uma leitura pesada. Eu confesso que eu concordo com o que não sei se foi o Ricardo ou se foi o doutor Enéas falou no começo, que eu achei uma leitura fluida. Não achei pesada. Em algumas partes ela tinha umas coisas que davam um pouco de asco, assim, principalmente quando ele tenta botar o judeu no patamar igual a todos os homens, mas ao mesmo tempo ele diminui os negros. Ele fala muito mal dos negros, então isso aí me deu um certo asco e tal, eu achei pesado isso. Mas eu não achei uma leitura pesada em si, não é uma leitura que enfim, que não me chocou por conta disso, me chocou mais por causa da linguagem usada, que a gente não está acostumado com isso, com esse tipo de linguagem, né? no que a gente lê, enfim, no dia a dia. Mas eu quero ouvir de vocês, o que é que vocês acharam? Rafael, pode falar um pouquinho antes, já que eu fui o culpado aí? Fique à vontade, doutor. Aqui não precisa me chamar de doutor, aqui todo mundo, pelo menos depender de mim, é pelo nome. Então, acho que a gente deve ser o informal mais possível aqui, porque aqui é um clube de literatura, é um espaço lúdico, é um espaço que ocupa uma outra posição, né? Então, a gente não está numa audiência. Mas aqui, sobre ser ocupado, primeiro assim, eu tenho que reconhecer que eu sou um fã do Philip Roth, eu sou um leitor do Philip Roth, eu já devo ter lido uns 10 livros dele. O Complexo de Portnoy, realmente eu cometi a imprudência de indicar o livro que eu não tinha lido. Ele é um dos clássicos do Philip Roth, como Pastoral Americana. Ele é um escritor extremamente fluido, eu diria assim. Ele escrevia um livro por ano durante praticamente 30 anos. Ele é considerado um dos grandes escritores do século XX nos Estados Unidos, do começo do século XXI aí. Ele morreu tem uns 4 anos, né? E ele tem algumas características eu acho que ele é um escritor injustiçado, é injustiçado porque não ganhou o Nobel, e não ganhou o Nobel, na minha leitura, aí é minha opinião, mas algumas pessoas dizem isso, alguns especialistas, porque o Nobel gosta de autores muito politicamente corretos, autores que muitas vezes defendem aquelas causas que eles consideram as moralmente mais corretas ou melhores, e ele é definitivamente um escritor politicamente incorreto. Ele é um escritor que trata de várias questões difíceis, e ele faz isso assim com outra característica, né? Que ele cita muito isso no livro, é uma espécie de autodepreciação do judeu. Ele diz que, inclusive, isso é uma característica, e sempre com muito humor, né? Ele realmente, todos os livros dele têm essa característica, uma ironia o tempo todo, um humor muito grande, e ele tem outra característica que nesse livro é mais forte do que os outros, pelo menos dos que eu li. Ele é um livro muito cru, né? Ele é um livro que joga as coisas em cima de você mesmo, e por isso ele é um livro mais difícil de digerir. Ele não é, na minha leitura, um livro de difícil leitura, ele é um livro de difícil digestão, porque é um livro muito cru. Agora, uma das grandes sacadas do Philip Roth é que, sobre essa crueza, a gente associa normalmente crueza à superficialidade, e ele é tudo menos superficial, ele é extremamente profundo. E aí, sobre aquela crueza e os temas, às vezes vulgar, não sou erótico, muitas vezes vulgar propositadamente, ele, na verdade, trata
de muitos temas profundos, e o livro todo trata desse. Um que é uma grande questão naquela época e continua sendo, que é a questão da identidade. A identidade do judeu, mas os dramas da identidade são os dramas de toda a identidade, toda a diferença cultural, e dentro de uma mesma cultura, das diversas culturas que se manifestam. Outra questão que ele trata é essa questão moral, né? Impulso sexual, necessidade, desejo, tudo isso junto versus uma moral que ele aplica para a moral cristã, mas que não é muito diferente da moral, desculpa, a moral judaica, que não é muito diferente da moral cristã. Então, esse drama é um drama de todos nós, em algum aspecto, né? Como trabalhar essas questões, e o livro sendo uma análise é algo extremamente revelador, né? E aí ele usa um estilo, me parece, meio de associação livre mesmo, um estilo lacaniano, freudiano, em que ele solta o verbo mesmo, e ele aí só para finalizar, para não me alongar demais aqui, outra questão que eu acho extremamente interessante é que o autor dá só uma visão, a visão a partir da análise, que é uma visão extremamente particular e intensa do autor. Mas se aquele mesmo personagem, por exemplo, fosse descrito a partir da percepção social, ele era, na verdade, um ativista, né? Uma pessoa extremamente bem-sucedida academicamente, profissionalmente, um exemplo de pessoa, mas porque a gente teve, assim, ele abriu a porta para análise, a impressão que a gente fica é uma outra. Mas esse mesmo autor seria o exemplo de cidadão virtuoso se nós não tivéssemos acesso, como o livro nos dá, a todas essas fantasias e todas essas particularidades aí que ele vai levando em relação ao livro. Então, eu acho que é aquele tipo de livro que você acaba e ele continua em você e continua explorando, sabe? Tem aquele livro que você termina e pronto, você esquece. E esse aqui é um daqueles livros, pelo menos para mim, e eu acho que essa é uma das características do Philip Roth. Normalmente os livros e personagens dele ficam com você, e dos escritores atuais, ele morreu há poucos anos, então é um escritor que viveu o nosso tempo, eu acho que ele é um dos autores que melhor analisa os problemas de hoje da sociedade americana, mas que não é muito diferente da sociedade ocidental, inclusive da nossa. Antes de passar aí para a Marcela, que ela levantou a mão, só para complementar aí o que o Clenes falou. Essa questão do ponto de vista sobre análise é o ponto de vista sobre o analisado, porque em nenhum momento também a gente tem a visão do analista, né? É outra coisa interessante da gente ver. A gente vê o que ele quer contar e o que ele quer relatar ali. Ele quer se mostrar e ele quer discutir a questão da perversão sexual dele e da identidade dele como judeu. Mas tem 389 milhões de outros aspectos que não são explorados na obra, porque, enfim, porque ele não mostra esse outro lado. Tem alguns indícios só de que ele é uma pessoa bem-sucedida, e de vez em quando ele mostra a macaca reconhecendo ele como uma pessoa bem-sucedida e tal, mas isso é irrelevante para ele. Ele não quer falar sobre isso. Ele quer falar sobre as outras questões, né? Vai, Marcela. Eu realmente vi esse livro como uma análise de muita coisa que a gente vive na sociedade, principalmente essa coisa do racismo, da família, dos traumas que a gente tem da nossa criação, alguma coisa dos nossos pais, essa vontade de fazer tudo oposto ao que os pais proíbem, né? Isso fica para a gente na vida adulta. Não podia comer lagosta, né? Não podia comer isso, não podia fazer nada. Tudo dava muita doença, tudo era um problema muito grave e tal. Achei super interessante. E por mais que o foco do livro seja ele falando abertamente e tentando se justificar de todo modo, né, da perversão sexual dele, mas tem um trecho que, apesar dele ter sido racista, nesse trecho que o Rafael falou, que ele critica o racismo da mãe dele, que os talheres, o prato da pessoa que limpava a casa eram separados, né?
E ele falava, será que a senhora não consegue entender o princípio da igualdade? Que diabo? Na página 75. E vou dizer uma coisa, e se ele volta a usar a palavra crioulo na minha frente, ele fica uma faca de verdade naquele racista de merda. Todo mundo entendeu? Então, assim, ele tem um momento que ele se revolta contra esse racismo na casa dele, que ele viu. Mas aí, como foi o que ele realmente aprendeu, por mais que ele critique quando ele está racionalmente ali falando, mas tem um momento que ele também, poxa, esse negro, né, fala coisas assim, você fica, é contraditório. Mas assim, quem de nós não é contraditório, né? Muitas vezes a gente sabe o que deve fazer, a gente analisa os outros e às vezes a gente faz o que a gente falou que os outros não deveriam fazer. Em relação à história do livro, assim, eu achei que a gente consegue ler, a gente consegue até rir, a gente consegue ter nojo, a gente, meu Deus, imagina assim, o que já deve ter acontecido sem eu saber, assim, passando por um homem, né? Você fica imaginando tudo isso. É uma leitura que flui, de fato, mas tem horas que assim, eu não aguento mais essa história. Tipo assim, ai meu Deus do céu, esse menino nunca vai se acatar, não. Né? A sensação que eu tive foi essa. Mas teve alguns ensinamentos. Tem algumas partes que eu achei realmente interessante, como essa parte da mãe, dessa análise familiar, né? Quanto isso pesa na vida adulta. Eu acho que importante nisso também é a questão da culpa, né? Mais do que essa relação familiar, a culpa que a gente carrega, e aí a gente carrega para o resto da vida. E tem que trabalhar, tem que fazer uma análise para superar essa culpa. E a culpa vem tanto das relações familiares, como aí a gente vê também na obra da criação da gente, da religião, enfim. É uma culpa que a gente está acostumado a falar, uma culpa judaico-cristã. Não tem como fugir disso, né? É uma culpa que a gente carrega e vem desde a nossa criação mesmo, né? Mais alguém? Algum outro aspecto? Marcela ficou feliz que está esperando um menino, né, Marcela? Aí tu já pensa aí, tu tá grávida Ai, do meu menino, Deus. viu? Né, não, Grace? Adolescência. Né, Imaginar Moana? as meias do menino. Mãe de Ritinha também, olha as mães de menino, né? Eu tenho só dois, viu, doutora? Pessoal, Só dois, né? Olha aí. Acho que a Juliana queria falar. Juliana, eu vou botar aqui para eu falar depois dela. Vou levantar aqui minha mãozinha. Para aproveitar o embalo que vocês estão falando dessa história da culpa, assim, no livro foi a parte que mais se destacou acima de qualquer absurdo que ele tenha falado, era a culpa que ele carregava, porque eu acho que qualquer pessoa que tenha tido uma criação assim um pouco mais rígida, né, consegue se identificar muito com essa história da culpa. Eu lembro que quando eu era pequena, meus pais não deixavam eu comer bombom durante a semana. E eu levava dinheiro para o colégio para comprar o lanche e eu nunca peguei 5 centavos do meu dinheiro para comprar um Ice Kiss numa terça-feira, porque eu achava que eu ia destruir a minha família. Então, essa parte do livro realmente foi a que mais me marcou, assim, acima de qualquer coisa. É porque ele não foi criado pela minha mãe. Oi, Rita. Pronto, oi. Eu não acabei o livro, mas eu tô achando excelente. E muito além dessa questão, dele ser realmente um doente, né? Com relação à sexualidade, a percepção que eu tive é que isso é realmente uma fuga da ansiedade dele. Uma pessoa extremamente ansiosa, que os pais jogam em cima dele a culpa por ser amado, por ser cuidado. E aí é que vem realmente eu pensar como mãe. Primeiro, como mãe é inocente, né? O menino, um dia eu tô trancado no banheiro, a mãe achando que o menino tava com dor de barriga. E o pai também, mãe e pai, bicho besta. Depois, como às vezes o amor, ele sufoca. Porque na hora que a gente diz, poxa, eu me sacrifiquei tanto por você, eu dei tudo para você,
essa questão de sufocar e como é difícil a gente perceber que o filho cresceu, que o filho é adulto, que o filho é independente, que o filho não sente saudade, que não quer saber da gente, que quer viajar sozinho sem dizer para quais países vai, quais lugares vai. Então, assim, eu acho que eu estou gostando muito, eu não consegui acabar de ler porque eu estava tendo que ler outras coisas, mas eu estou achando muito interessante, eu acho que essa reflexão que o Enéas fez, ela tem muito a ver com o que eu senti, e não sei, ele realmente está me fazendo refletir sobre algumas coisas. E a questão do racismo, eu não concordo com o Rafael. Até onde eu vi, Rafael, eu vejo que há posições racistas no livro, mas eu não vejo racista. Eu vejo realmente contra. A gente vê que é um livro que foi escrito em 69, que a relação com os negros era diferente, e principalmente nos Estados Unidos, né, toda uma questão cultural, mas eu acho que nesse momento, eu acho até com um pensamento bem moderno e antirracista, né, até pela questão dele ser um judeu e de ter toda essa questão, né, ele mora num bairro judeu, afastado, tem um livro dele que eu li agora, o último, que é Nêmesis, não sei se vocês leram, que fala sobre uma epidemia de pólio que teve. E ele mostra muito claramente como eles viviam num gueto mesmo, né? Nessa New York, né? Sei lá onde é que ele morava. Lá ele vivia num gueto, né? E aí vê toda essa questão do isolamento, de se sentir menor, se sentir o judeu magrinho, fraco. Tem uma hora que ele fala como ele se sente quando está jogando beisebol. Eu achei aquilo lindo. E ele diz que como a vida seria boa se a gente tivesse aquela sensação de perfeição, de beleza, de força, né? É isso, eu não vou me alongar muito, mas eu gosto muito do Philip Roth, eu já li vários livros dele, mas esse, eu não sei se é por conta do meu momento de vida, de mãe, de filho homem adulto, ele está realmente me chamando muita atenção. Gostei muito mesmo. Eu só complementando aí e só botando uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Quando a Rita falou da questão do pai, mãe, ingênuos, não sabendo, eu acho que o pai sabia que o menino estava fazendo. Tem alguma passagem, porque, por mais paradoxal que pareça, eu esqueci meu livro em casa, viu? Não está comigo aqui. Eu vim para cá, então eu não tenho como pescar aqui qual é a passagem, mas em um dos momentos que ele está no banheiro, que a mãe fica, menino, esse menino está no banheiro de novo e tal, e tem algum momento que eu peguei que o pai sabia o que o menino estava fazendo e meio que tentava disfarçar. É porque eu não estou com o livro aqui. Mas eu acho que a mãe pode ser que de fato ela tenha um traço de ingenuidade ou não quer ver, mas o pai eu acho que ele sabia. O pai tem uma cumplicidade, né, Rafael? E o menino também, mais na frente, quando ele está na análise, ele começa a perceber, será que meu pai se relacionou com aquela mulher não judia, né? E ele tem essa, agora que eu estou vendo, pode ter sido isso, né? Ele tem essa cumplicidade também com o pai, né? Nesse momento, nesse quesito. Antes de passar a voz, eu tinha aberto o chat para ver que tinha uma mensagem lá, era a Ana Karim se despedindo, aí quando eu voltei tinha 2 mãos levantadas, eu só não sei quem levantou primeiro, se foi o Ricardo ou a Morgana. Sei também. Então, se vocês, por favor, puderem se acusar. Ricardo está sendo gentil e dando a vez dele para a Morgana. Muito obrigada, Ricardo. Eu queria falar logo a minha impressão, porque talvez eu tenha que ser um pouco mais cedo, mas nem é certeza. Eu concordo com a Rita, eu não vi nada de racismo na leitura, não sei se é porque eu não consegui captar alguma coisa. Eu li, eu achei que a leitura foi muito fluida mesmo, eu li muito rápido esse livro, né? Realmente ele aponta questões bem profundas, mas a leitura dele muito fácil. Eu achei, né? Já li livros mais finos, com menos páginas, e que eu demorei muito mais para ler, né? Para entender o contexto, alguma coisa assim. Então, eu achei um livro facílimo de ler. Eu, particularmente, gostei. Não é um tipo de leitura que eu tinha lido, eu nunca tinha lido um livro com tantas palavras vulgares, né? Aquela coisa toda, mas não fiquei nem um pingo chocada, nem... Não, tranquilo, para mim foi tranquilo.
Quando a gente começou a conversa, antes de gravar, eu até disse, resumindo, a culpa é da mãe, né? Eu vejo assim, e muito resumidamente, claro, né? Quem sou eu para fazer uma análise psicológica desse livro, mas como mãe, eu disse, meu Deus do céu, a pobre da mãe, o melhor que ela pode fazer é o que ela aprendeu, ela está passando o que ela aprendeu e a culpa ainda é dela, né? Mas é isso mesmo. E uma coisa que eu vi, ele lutou tanto para cortar esse cordão umbilical com essa, pelo menos foi a impressão que eu tive, com essa mãe, com esse pai. E no final do livro, que ele está em Tel Aviv, né? Que ele está em Israel, acho que ele está em Tel Aviv, não sei. Está em Israel, ele quer a mesma coisa. O que ele queria era casar com a mulher, ter filhos e viver aquela vida com aquele softball, com aquele pessoal de domingo jogando softball. Resumindo, ele vivia uma... Para mim, no meu sentir, ele vivia uma contradição muito grande, né? Aquele conflito de sentimentos muito grande. E uma coisa que me chamou muita atenção é que o pai e a mãe é um fantasma, né? Eu perdi minha mãe há quase um ano e, assim, hoje, muito antes dela falecer, eu já disse, meu Deus, tanta coisa que eu recriminava na minha mãe, eu faço exatamente igual, do mesmo jeito, sem mudar nenhuma vírgula. E agora que ela não está mais entre a gente aqui, agora que eu acho que eu estou me transformando na minha mãe. Eu me vejo assim, a minha mãe todinha. Então, assim, a mãe e o pai, eu acho que eles têm uma... Eu acho que isso é certo. Eles têm uma importância tão grande na criação do ser humano que eu estou com 52 anos e me vejo buscando a aprovação da minha mãe, que nem está mais aqui, e do meu pai, né? Então, assim, né, esse livro me trouxe... Eu já tinha intuitivamente essa impressão, mas esse livro me trouxe essa certeza, vamos dizer assim, né? De que isso realmente é real. Não é só uma ideia que eu tinha, não, né? Que isso realmente é real, que a mãe e o pai... E aí me vem a responsabilidade como mãe de 2 homens, mas são 2 homens mesmo, porque um tem 25 anos e o outro tem 20. Um nem mora mais aqui em casa comigo. Eu fico olhando, meu Deus, será que eu olhando o meu passado com eles? E aí fiquei feliz em alguns momentos, outros nem tanto, né? Claro, ninguém é perfeito, a gente erra. E vendo a minha mãe, né? Olhando a minha mãe, como a minha mãe foi sábia, apesar de eu não ter irmãos, eu só tenho irmãs, né? Nós somos só mulheres. Mas, assim, da minha mãe, eu queria ter essa sabedoria. Mas eu sei que eu errei, eu sei que eu erro. E, assim, essa responsabilidade de saber que a gente está criando 2 homens, né? É muito grande. E eu criei sozinha, né? No meu caso, né? Isso não é mais o livro. Não tinha uma figura paterna próxima. Então, assim, eu fiquei feliz que eu acho que em algumas coisas eu acertei muito, até agora, né? Pelo que eu tenho visto. Mas, assim, essa relação mãe-filho é para o resto da vida. Depois que eu morrer, vai ficar. Então, eu espero, se Deus permitir, que eu tenha uma longa caminhada de ensinamentos para os meus filhos e que eles sejam muito felizes, né? Em ter a mãe que eles têm, porque eu sou muito feliz de ter a mãe que eu tive, apesar de eu ser mulher e minha mãe também só ter criado mulheres. Mas, assim, a grande lição desse livro que eu vejo é esse antagonismo e essa responsabilidade da mãe, mesmo ela dando o melhor dela, com certeza a mãe do rapaz, do Alex, ela deu o melhor dela, mas o melhor dela causou essa confusão de sentimentos nele que ele ora quer sair daquilo ali, ora ele quer aquilo ali, ora ele é um tarado, ora ele não consegue mais ter ereção, ou então tem por pouco tempo. Isso em Israel, que é a terra dele, né? Ele achou que é um absurdo, eu não consegui nada na minha terra. Ele fala assim, todo mundo judeu aqui, eu não consigo e tal. Então, assim, essa... E no final, o que eu achei mais legal é que ele queria a mesma coisa que a mãe dele e o pai dele tiveram. Casar, ter filhos, viver naquela comunidade, jogar softball do dia de domingo, enfim, né? É como aquela música diz, nós somos como os nossos pais mesmo, né? O livro me deu essa impressão, nós somos como os nossos pais. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Exatamente, resumindo é isso, por mais que a gente queira fugir, a gente acaba chegando nessa conclusão. Pelo menos eu, né? Eu estou falando da minha vida, da minha experiência, da minha leitura. E é isso, gente, eu vou ficar muda aqui, porque senão eu falo demais. Não, e a mulher... mulher... Eu falei besteira, mas foi a impressão que eu tive, né? Não, mas ninguém... Não, imagina. E a única... A coisa interessante também é que ele lutou, foi atrás do que os pais queriam para ele, né? De se encaixar ali no grupo de... E a mulher com quem ele quis casar é uma mulher forte, como era a mãe dele, né? Era uma mulher forte, todas as outras eram mais fracas, eram mulheres mais
submissas a ele, digamos assim, e com elas ele não quis, pá. Quando apareceu uma mais forte, uma que, peraí, como é, o que é que tá falando? Aí ele foi por ela que ele, foi com ela que ele pensou em casar, né? Ricardo? Não, então, eu acho um livro muito interessante, assim, eu acho que se fosse para pensar o tipo de terapia, eu acho que talvez fosse um freudiano puro aí, né, porque nem um corte lacaniano tem, mas enfim, eu acho que o que eu pensei, assim, do recorte do livro, eu vou dar o spoiler, porque eu começaria do final, então não sei se eu posso falar, assim, mas... Pode. Pode. Por mim, pode. Não sei pela Ritinha. Pode? Assim, a forma como termina, assim, uma das possibilidades de se interpretar é que ele nem começou o processo terapêutico, né? Porque o terapeuta vira, ou o analista vira para ele, e aí, vamos começar? Assim, então, parece que ele nem começou, assim, é aquela coisa, assim, olha, e é curioso mesmo, assim, nesse que o Enéas trouxe da perspectiva, né? Essa perspectiva da intimidade, né? Porque se a gente pega, assim, diferentes recortes de literatura, a intimidade, assim, esse conceito de intimidade é algo relativamente novo, né? E esses livros, assim, contemporâneos, são muito intimistas, né? Você trazer o sujeito com ele mesmo, assim, até uma esfera mais privada do que a vida privada, né? Uma esfera mais privada do que as esferas familiares, as esferas familiares, né? Assim, as neuroses causadas pela relação com a mãe, as ansiedades o negócio que eu achei muito engraçado, assim, é o fato do pai dele ser um vendedor de seguros, né? E ele, assim, a primeira vez que ele faz sexo sem camisinha, ele fica absolutamente com medo, assim, de ele ter pego uma DST, ele, enfim, fica... eu acho isso muito engraçado, essa pessoa extremamente precavida, né? Eu olho lá em casa, por outro lado, a gente sempre foi assim muito descuidado com as coisas, né? Assim, a ponte, por exemplo, eu com a minha namorada, né? Não, vamos levar uma bagagem de mão e tal para se extraviar. Se extraviar, a gente vê o que faz a hora que extraviar, né? Assim, lá em casa a gente é mais esculachado, assim, né? Preocupa a hora que extraviar a bagagem, assim, antes disso não. E é engraçado como o Alexander Portnoy é justamente contrário pelo fato do pai dele ser um vendedor de seguros, né? Aquela coisa, de seguro morreu velho, né? Então quer dizer, de velho morreu seguro, né? Mas eu achei um livro muito interessante dessa perspectiva intimista mesmo. O Enéas falou exatamente isso, né? Imagina se trouxesse a descrição dele por um terceiro, né? Ele seria um cara bem sucedido, assim, aparentemente ele é o secretário de Direitos Humanos do município de Nova York. E é interessante colocar as coisas em perspectiva também, né? Porque é um livro da década de 60, se eu não estou enganado, nesse contexto, assim, era aí o começo, era a Guerra do Vietnã, né? Assim, muitas vezes o governo do Johnson, ele é lembrado pela Guerra do Vietnã, mas foi um momento de grande inclusão, assim, racial e étnica nos Estados Unidos, mas por outro lado, era um momento que a sociedade, assim como o próprio Portnoy, estava aprendendo a lidar com seus próprios preconceitos, né? Então, se por um lado ali ele está resolvendo questões de inclusão social, por outro lado ele tem que vencer isso nele mesmo, né? Isso é muito muito nosso, assim, né? Assim, muito um pouco do que a gente vive, né? Assim, por exemplo, ser homem na sociedade, né? Você está lidando, por exemplo, com o machismo, por exemplo, né? Lidando com o próprio machismo, tentando desfazer o próprio machismo e, ao mesmo tempo, numa sociedade machista, assim, né, trazendo para hoje, evidentemente, assim, tentando desfazer esse nó, né, e, enfim, é um livro que eu achei que, assim, né, ele trabalha com as incoerências que a gente tem, né, e eu não acho que ele seja um racista, mas por outro lado ele também não é nenhum politicamente correto, ele é justamente esse cara que está ali no meio do furacão, né? É isso, assim, ele é um cara, assim, de novo, né, ele está trabalhando pelos direitos humanos em Nova York, provavelmente o prefeito devia ser democrata, ele é alguém cujos pais votam em democratas, ele fala isso, né, assim, que
Você precisa de, no mínimo, um grande esforço mental para dizer que os democratas são de esquerda, mas talvez os da década de 60 fossem, né? O Johnson seguramente talvez tenha sido o único presidente de esquerda, eu acho, dos Estados Unidos, mas e fez a guerra do Vietnã, né? Assim, talvez essa incoerência assim, curiosa, mas eu acho que é isso, esse livro de incoerências, né? Foi isso e o fato de alguém que é incoerente lidando com essas incoerências no meio de incoerências, né? Assim, ele broxar, eu acho, em Israel, né? Assim, onde em tese seria o ápice da glória, né? Da consolidação do Estado, ele broxar lá, eu acho que é demais, assim, né? Para mim o livro poderia ter terminado ali, assim, mas mas enfim, é isso, assim, eu acho que... mudo. Não, não, mas Sim, de toda só forma eu acho que é isso, eu não teria nada além disso para dizer, não. A questão do... Eu acho engraçado que essa questão dele lutando com essas contradições que você falou aí mesmo, ele lutando, mas sempre com um sentimento de culpa, né? Eu acho que culpa é a palavra que eu mais carrego, assim, desse livro. É a culpa, eu vou lutar contra isso, mas peraí, mas o que é que vai acontecer? Meu Deus, eu vou perder meu olho porque eu esporrei no meu olho. Vai cair, vou ficar sem minha mãe vai descobrir O medo dele é as pessoas descobrirem. Assim, ele não quer fazer nada para não ser descoberto. O medo dele é ser descoberto. Então, e as consequências que vão advir do que ele fizer, né? Que foi ensinado para ele o que vai acontecer. Eu acho que a culpa dele é uma coisa que permeia o livro todinho, né? Talvez, desculpa, assim, mas hoje o maior medo dele seria o de perder o celular, assim, né? Porque provavelmente todas as perversões estariam registradas no aparelhinho, né? Mas, enfim, ele seria um grande defensor da LGPD, né? Mas, eu acho que ele apagaria tudo, viu? Acho que a Ivone quer falar. Ela ainda está aí? Não está aparecendo aqui na tela para mim. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. A minha internetzinha hoje. Já saí, entrei 2 vezes. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, querida, estamos ouvindo. Pois não. Gente, eu não sei nem por que eu levantei essa mão. Porque é tanta coisa. Esse livro eu não terminei ainda, mas eu não me incomodo com spoiler, porque inclusive eu já li a última página, eu faço de vez em quando isso. Mas eu nem consigo definir. Eu tive todo tipo de sensação lendo esse livro. No começo eu tive um maior asco. Eu fiquei, meu Deus, como é que um cara desse é premiado, né? E depois eu não consegui soltar. Como é que você se revolta e não solta a história da fluidez com que ele escreve, né? Quando você vê, eu não consegui ler todo, porque eu pedi pela internet, chegou há pouco tempo e eu não simplesmente tive tempo. Mas quando eu pegava, quando eu vi, eu tinha lido várias, estou mais ou menos um pouco depois do meio, né? Mas essa história da culpa é todo o tempo. E uma das coisas que me chocou assim, sei lá, foi quando a mãe dele vai se operar. Gente, quando a mãe dele vai se operar, parece que ela vai se operar e tem uma suspeita de que seria maligno. Aí ele reza para um Deus que ele diz que não acredita. E aí ele vai visitar a mãe e tem um campeonato de beisebol. Aí ele fica doido para ir embora. Aí a mãe dele olha para ele e diz assim, vá para o seu campeonato. Você já fez sua obrigação, agora vá correndo para o seu campeonato. Meu Deus do céu, que cena, sabe? E às vezes você vê que são situações que todo mundo passa, né? E aí ele joga na cara da gente, né? E eu tô nessa minha relação de amor e espanto com esse livro. Mas ele me chamou a atenção porque eu acho que é um aperitivo também. Sim, claro que em outro nível, não estou querendo comparar de maneira nenhuma, mas a gente vai talvez discutir sobre a pediatra, que eu já tinha lido. A pediatra também tem um pouco desse cinismo, dessa ironia e dessa raiva. Parece que ele tem um pouco de raiva, ele está muito irritado e ao mesmo tempo bem irônico e um humor bem ácido, né?
E me lembrou também de um livro, eu não sei se vocês já devem ter visto, do Camus, Albert Camus. Ele tem uma trilogia que é O Estrangeiro, A Peste e A Queda. Eu achei parecido com A Queda. A Queda é exatamente isso, um livrinho pequenininho, onde o Camus, só que não é num analista, é num cara num bar, e ele passa uma noite inteira despejando toda a culpa que ele carrega, um advogado muito famoso que passou por uma experiência, e eu me lembrei muito do Camus, só que o Camus é outra linguagem, né? Talvez por isso ele tenha ganho o prêmio Nobel, né? Não sei. Mas a minha impressão foi essa, sabe? Eu ainda estou, assim, brigando com esse livro. Aí, assim, meio Maria da Penha, digamos um pouco. Não quero mais, aí pego de novo, volta, deixo, vou mais ler, não. Mas foi isso que eu senti, e ainda estou sentindo. Mas tá valendo. Só complementar aqui, eu acho que assim, a Ivone disse uma expressão que é perfeita para o livro, né? Ele joga na cara, né? Ele é um livro que realmente é um autor cru, que você tem que fazer alguma coisa com aquilo, porque ele te dá aquela informação, ele te passa aquela narrativa, joga na cara e te vira. Agora, você vê o que faz com isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a perceber todas as camadas que tem o livro, aí eu cito, a gente falou muito aqui de racismo, né? Aí o Rafael, o Ricardo, Rita, o Gana, cada um teve uma percepção, mas assim, o livro tem tantas camadas e tantas nuances que, por exemplo, uma das grandes sacadas na minha leitura, ele faz o seguinte: a mãe é muito racista, ele está no auge ali dos movimentos de direitos civis americanos, e o pai dele faz o quê? É vendedor de seguro nos bairros negros, nos bairros pobres. Ele vive de convencer os negros mais pobres, discriminados, a comprar um seguro que eles não querem, porque eles vivem numa situação de extrema vulnerabilidade, de discriminação, e até isso é carregado de uma enorme força moral, porque o que o pai diz, e aí ele reproduz isso, como eles não compram seguro, eles não são pessoas precavidas, eles não pensam na família, eles são pessoas moralmente inferiores. Mas se você não tem dinheiro para botar comida na mesa, como é que você vai pensar num seguro? Então, e mesmo isso, ele moraliza. Então, ele, ao mesmo tempo, vive. E isso, obviamente, gera uma revolta. E é sempre aquele problema também, que é um pouco da cultura judaica, mas é um problema recorrente na questão do identitarismo, a questão judeu-árabe, por exemplo. Que é esse grande drama, o Amos Oz, que é outro grande escritor, trata muito dessa questão, que é, muitas vezes, quem é oprimido acaba sendo também o opressor. E aí, como lidar? Porque ele é um oprimido, ele ao mesmo tempo reage com uma superioridade moral, eles se consideram superiores, né? Intelectualmente superiores, e ao mesmo tempo toda essa culpa acaba jogando porque ele não se atrai pelas mulheres judias, que era o que era esperado dele e pelos pais, é esperado que ele mantesse, mas na verdade ele não se atrai, mas ao mesmo tempo essa atração e esse desejo dele vem com uma culpa assim avassaladora. E é o tempo todo essa contradição, essa culpa que ele carrega, e ele não consegue. Ele até arranjou mulheres que foram fortes antes. Ele conta lá no final um pouco isso. Mas a que ele se atrai é aquela que não se enquadra em nada. É a, entre aspas, desajustada, é a que é absoluta, é a que é livre. Eu acho que a característica principal dessa outra mulher, e que a torna mais interessante para ele, é que ela é a mais livre de todos aqueles. As outras não. As outras são bem quadradas e são mulheres intelectualmente superiores, que inclusive têm fortaleza moral, ele até descreve isso, são intelectuais, são bem-sucedidas, mas não têm essa liberdade que a outra, que é ao mesmo tempo o que gera paixão, mas que ao mesmo tempo ele não aceita, né? Ele se apaixona e se revolta. E é isso que conduz lá na frente, né? E é quando ele sai um pouco desse papel no começo, que ele é muito mais voltado a si mesmo, sobretudo na sexualidade. Ele se descobre em parte com ela, mas ao mesmo tempo ele se reprime. Alguém vai falar? Tem a tática do silêncio, a Tatiana foi, ó. Tá vendo? Bora, Oi, Tati. Vai lá, Tati. Funcionou, viu, Rafael? Funcionou, tô dizendo.
o que eu vou falar já está meio que repetido, né? Porque realmente lembra muito essa coisa freudiana. E foi como a Ivone falou, ele te puxa, eu não terminei, o meu chegou atrasado, mas esse livro ele te puxa, não, deixa eu ver só mais uma página, porque é muito interessante assim, essa questão da linguagem, né? Até que próxima palavra ele vai colocar aqui cruamente, a gente quer saber, né? E outra parte que eu achei bem interessante foi quando ele se afirma ateu, no começo, né? Lógico que ele é contraditório, né? Tem a parte que ele reza, mas ele, bem firmemente, ele se coloca como ateu, né? Explica porque deve ser respeitado o pensamento dele, e eu achei bem interessante. E assim, estou doida para terminar. Eu achei terrível quando ele começa a falar dessa questão do amor pela mãe, que não vou dizer nem, não sei nem o que foi, né? Dessa tesão pela mãe, não sei, de repente já é amiga, já é irmã, já todo mundo que aparece. Então, assim, isso, ao mesmo tempo que assusta, e puxa a gente. Tanto de que todo mundo falou, né, das contradições que vocês humanos, né, temos, e também porque literatura é isso, né? Fazer a gente ficar questionando, isso, e era só isso. Antes de passar para a Carla, tu falaste uma coisa que eu ia falar mais para o final, mas eu vou falar agora. A questão da literatura em si. Eu ia falar, mas vou adiantar logo. Muita gente reclamou, não gostou do livro e tal, porque a gente está acostumado a um tipo de leitura só. E assim, a gente tem que abrir os olhos para uma coisa que muito tempo eu pensei que a literatura tinha um papel. Eu não acho que a literatura tenha um papel, eu acho que ela tem vários papéis diferentes. E um dos papéis que a literatura pode ter é chocar mesmo. Então esse livro, ele fica reverberando na gente, é um sinal de que foi uma história bem construída, porque a gente se chocou, ficou pensando nisso, como acho que o Enéas falou, é um livro que a gente fecha, ele joga na cara, como acho que foi a Morgana falou, joga na nossa cara e depois a gente vai ficar pensando naquilo, pensando. Então é sinal de que a literatura exerceu um dos seus papéis, né? A gente tem que abrir também os olhos para isso. Tem literatura que é feita só para a gente ler, se divertir, ter aquele deleite naquele momento e tal, legal. Tem literatura não, que faz a gente se chocar com coisas, tem literatura que faz a gente pensar na realidade social, enfim, que a literatura tem papéis, não um papel só, né? Mas isso é para outro momento. Carla? Oi, gente, boa noite. Assim, eu recebi o livro antes de ontem, né, e praticamente não tive... Eu li só o início e tive aquela sensação de estranheza, né? E aí, assim, não consegui cumprir, não consegui ler, e é uma coisa que me causa, assim, um certo mal-estar, porque, assim, eu entrei no Clube do Livro para cumprir uma meta de ler pelo menos um livro a cada mês esse ano, né? E aí eu não estou conseguindo, porque o livro não chega, e aí está se tornando um pouco angustiante para mim, né? Mas, porque aí, assim, eu vou pedir o outro livro, e aí vamos ver se vai dar certo, uma hora dá certo. Mas, assim, eu fico com a sensação de estar perdida, né? Que, na verdade, eu estou perdida de vocês. Mas, assim, as colaborações têm sido muito ricas, né? Eu tenho aprendido com vocês, e era só para falar sobre isso mesmo. E, assim, eu sou mãe de 2 meninos, e quando eu comecei a ler, me veio algumas reflexões em torno da forma que a gente conduz a educação dos nossos filhos, né? Que a gente impõe as coisas que a gente acha que é certo, né? E que muitas vezes causam um efeito contrário, né? Acho que só foi um pouco isso, porque eu li acho que umas 30 páginas só. Tá bom? Tá sendo muito bom estar com vocês. Um abraço. Carla, e quem mais estiver aqui. Outra coisa que a gente tem que levar em conta da leitura. A leitura tem que ser prazerosa, não é para ser angustiante. Por favor, não deixe... A literatura já é construída numa coisa tão chata quando a gente é mais novo, que a gente transformar numa coisa angustiante. Eu digo isso por quê? Porque eu vejo muita gente em redes sociais, tá botando, eu tenho uma meta de ler 100 livros por ano, eu li 90 e fiquei mal, não sei o que. Não, calma, não é uma corrida, não é nada disso. Se vocês tiverem dificuldade para achar o livro, falem no grupo, se alguém puder emprestar, empresta, enquanto o seu chega, enfim.
A gente vai fazer de tudo. Eu estava conversando com a Luciana mais cedo, para a gente ver se o próximo livro a gente pede, a gente fala com a dona lá da Coração Selvagem, para ela pedir, fazer um pedido, sei lá, de 10 exemplares para já ter lá. Então, a gente, em vez de ter que pedir da Amazon, essas coisas, compra em livraria daqui. Então, acho que aí fica mais fácil, fica mais garantido. Tendo lá, pronto, comprou, levou para casa, entendeu? Acho que é mais fácil isso. É, porque eu moro em Independência, que a Tatiana me conhece, a gente se encontrou em Crateús. É um pouquinho distante, mas a gente, fica mais fácil. Se eu conseguir comprar o livro físico, fica mais fácil, porque eu peço alguém para mandar, sei lá. Né? O angustiante é porque eu queria estar no clube com as impressões sobre o livro, entendeu? Mas, assim, a leitura está sendo super de boa. Mas eu até acho, não, desculpa eu, Ricardo. Eu até acho que você não vai deixar de ler por isso, né? Acho que talvez essas impressões aqui, talvez lhe estimule até. Para mim, eu acho que vai até me estimular a terminar. Entendeu? Verdade. Então, por isso que quando o Rafael disse que vale a pena a gente comparecer, mesmo se a gente não terminou, é muito real isso, né? Eu sinto isso, eu acho que deve ser assim, mesmo que você não tenha terminado, acho importante você comparecer para ouvir, né? Eu acho importante. E não acho que atrapalhe o negócio de. Até com questões de spoiler ou não spoiler, assim, de final e tudo, porque o livro não é só o final, né? É todo o contexto, né? Então, assim, nesse caso especificamente desse livro, ter estado aqui vai me ajudar a terminar totalmente. Entendeu? É verdade. Eu já vinha até sem ter lido nada. E sem contar que é muito... Quando você não lê, vai para um clube e escuta todo mundo falando e tal, e você fica, pô, vou ler e ver se é isso mesmo. Aí lê, não, viajar, não tem nada a ver, não concordo, não. Então você tira a sua própria conclusão depois. Muito melhor do que você ficar com a impressão dos outros só, né? E, Carlos, tem sempre o nosso WhatsApp para comentar, né, Ricardo e Rafael? Nosso WhatsApp para fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, né? E uma observação operacional, assim, eu ganhei de aniversário agora, assim, tem pouquinho tempo, o Kindle da minha namorada, e eu vou te falar que é muito bom, porque, primeiro, você não usa, você não fica com um calhamaço, por exemplo, que seja, na sua bolsa, ou, enfim, cabe no seu bolso, é muito bom, e o livro cai na hora, assim, com um terço do preço, enfim... custa, eu acho que ela pagou, não sei, assim, a gente já tem muito tempo de namoro, né? Então acaba que esse negócio de não falar o preço do presente cai por terra. Foi exato, 299 com frete, foi com uns 350, assim, eu recomendo fortemente, eu tô achando muito bom e, enfim, não ajuda a operacionalizar o clube de leitura, assim, só para você ver e Luciana? Já ia perguntar. A mão. Eu não tenho muita coisa para compartilhar com vocês, não, porque eu acho que eu cheguei um pouquinho depois da metade, né? Então, eu realmente não tive condições. Eu tinha esse outro livro também, muita coisa também aconteceu no entorno deste mês que me fez não ser tão assídua como eu queria, como eu gostaria na leitura. Mas, assim, algumas cenas, né? Eu achei interessante. Alguns momentos, não é nem cenas, alguns momentos que, na verdade, a gente, quando está lendo, a gente imagina a cena, né? Eu acho muito legal isso. Aquela cena dele, quando ele conta que o pai dele atravessou não sei quantos quilômetros para ir para a praia com a família, para ficar com a família na praia, eu achei muito legal, achei muito interessante, né? Achei até poética, né? E me lembrou da minha infância, quando a gente estava de férias, e a gente tinha um apartamento lá no condomínio no Icaraí, que no tempo da minha infância era muito comum o Icaraí, né? Tinha muitos condomínios e tal. E aí o meu pai todo dia ia, né? A gente ficava lá um mês, e meu pai todo dia atravessava. Não era, não sei se eram 100 quilômetros que ele falava, era menos, né? Que o Icaraí, Fortaleza para o Icaraí é um pulo. Mas de todo modo, todo dia meu pai saía ele era funcionário do Banco do Nordeste, saía do Banco do Nordeste para ir, para dormir conosco, né, lá, e a gente passando férias. Me lembrou muito, me remeteu muito à minha infância, né? E aí também me fez pensar, meu Deus, o que eu pensei? Essa família me parece bem construída, esse menino me parece bem cuidado, né? Esse pai me parece amoroso, essa mãe também, né?
Claro que ninguém é perfeito, a gente erra, nós também erramos. Aí, meu Deus, será que meu filho tem esse mesmo... A gente pensa, né? Será que meu filho tem um trauma, algum trauma assim, que eu posso ter causado, né? Porque você fica, gente, me parece que era uma família cuidadosa, claro. Tinha muitas amarras, né? Por conta da religião, né? Não podia comer isso, não podia fazer aquilo. A mãe dando escândalo porque o menino tinha comido um hambúrguer com batata frita, que não é para comer hambúrguer com batata frita, tem que comer a comida de casa, a comida da mãe, né? Então, assim, e a gente vê, a gente até na infância da gente, a gente percebe amiguinhos que eram mais tolhidos do que outros, né? E aí eu não sei se é disso, né? Se é disso, se é da religião, né? Se é da educação, se é dos dois, né? Mas a gente fica se questionando, meu Deus, será que, né? A gente causa todos esses traumas, né? E sempre a mãe, outra coisa que me pesou muito, gente, sempre a mãe, porque a mãe, porque não o pai, sempre a mãe, né? E aí, aqui em casa, os meninos, tudo que é para pedir, pede para mim. Eu digo, menino, tu não tem pai, não? Vai pedir pro teu pai. Mas não, a gente sempre a mãe. Então, isso aí é muito forte e vai para o lado da psicologia, que é a área que eu não domino, né? Até o Rafael falou que ia tentar trazer uma psicóloga, não era, Rafael, hoje para o nosso clube, mas aí não deu certo, né, Rafael? Mas, enfim, isso me marcou nessa cena. E outra que me marcou, gente, foi aquela narrativa do primo dele que se suicidou, né? Porque houve toda como é que se diz? A família criou uma situação. Um conluio para poder afastar. Conluio. Isso, para poder dizer para a moça, olha, ele tem uma doença grave. Então tu sai da vida dele que não vai ser bom para ti, a gente tá com pena de ti. Então sai da vida desse rapaz que tu vai desgraçar a tua vida. Ainda dão dinheiro para a criatura, né? Para ela sair de cena. E aí ela não sei se ela não dá satisfação, deixou uma carta, enfim, não lembro mais. Mas aí o que acontece com ele? Ele acaba tirando a própria vida, né? E aí tem gente que vai dizer, pelo menos ele não casou com como é aquele nome que eles dizem dos que não são judeus? Tem um nome sim. Como é? Goi, né? Goi. Pelo menos ele te deu um filho goi, né? Uma coisa dessa. Aí eu, gente, é melhor um filho morto, né? Do que, né? Assim, é chocante. Aquilo ali para mim foi um pouco, muito embora a gente saiba que ainda existe, né? Hoje em dia, mas para mim foi muito chocante, né? Enfim, a linguagem me chocou, assim, a forma dele tudo é atrelado à vida sexual dele, né? Ele começa a contar, né? Desde quando, a pré-adolescência até posteriormente, tudo é muito focado nisso, mas a gente vai vendo os episódios da vida normal dele, pensando, meu Deus, na vida normal dele, a gente não consegue achar nada muito gritante que vá transformar ele, vá fazer com que ele vá ter aquele trauma, né? Enfim, na minha visão, assim, eu achava a mãe dele amorosa, o pai atencioso, cuidadoso, quer dizer, havia amor, né? Você fica, tem que ter amor. Tinha amor, né? Não tem dúvida que havia amor naquela criação, né? Apesar das amarras por conta da religião, né, dos costumes, mas tinha amor, né? Então, meu Deus, não tem aquela máxima, se tem amor, né? Eu, pelo menos, quando eu estava nos auges dos meus problemas com a minha mais velha que é adolescente, aí eu conversava muito, eu ia tomar um café, eu ia deixar no colégio, né? Ficava por ali, ia tomar um cafezinho com uma amiga, aí eu chorava minhas pitangas com essa amiga, que era mais velha do que eu e tudo, então eu ouvia muito ela, e ela dizia assim, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa, se tem amor, vai dar certo. E eu vejo que aí no seu relacionamento tem amor, você faz as coisas por amor, quando você, né, dá um carão, você dá um castigo, é por amor. Então, se tem amor nesse relacionamento, no final vai dar certo. E no caso do rapaz aí, como é o nome dele, o Alex, a gente vê que ele teve uma criação com amor dos pais, né? Foi criado com amor pelos pais, mas ficou com esses complexos todos, né? Então, aí meu questionamento é esse, né? Eu posso complementar aí teu questionamento, que eu acho interessante. Você tocou vários pontos. Pode. O primeiro, o Rafael é quem comanda. Rafael, ele pode? Não, vamos fluir, vamos deixar fluir. O que é o amor, né? A questão aí. Porque é um amor castrador, né? E até onde essa castração pode ir? Castrar é uma forma de amar, porque, na verdade, eu amo desde que seja como eu quero, eu amo desde que não namore o tipo de mulher que quer,
E aí o caso do primo lá é bem emblemático, né? Você pegou, tirou o quê? Tirou o desejo, tirou a fantasia da pessoa e sobrou nada. A vida perdeu o sentido. Então, o quanto é também das pessoas tentando impor aquilo que elas querem, que elas pensam, e chamando isso de amor. Não estou dizendo que não amassem, mas atrás do amor se escondem também outros sentimentos e outras manifestações. E, assim, é uma extrema castração também. E a castração é uma manifestação de amor, é a primeira provocação, assim, que eu gostaria de lançar aqui, para a gente refletir um pouco. E eu acho que o suicídio é particularmente revelador disso aí, sabe? Eu, assim, E outra coisa que eu acho é que se falou muito da mãe, mas o pai é o grande injustiçado, na minha opinião. Ele trabalha feito um escravo aqui, ele trabalha loucamente, de manhã até tarde, na chuva, no sol, no frio, para sustentar a família. E ele é visto como um fraco, como uma pessoa assim que não merece muita consideração, mas ele vive para sustentar a família com muito sacrifício, inclusive físico, né? Ele tem lá os problemas de saúde dele e, além disso, ele vive lá no frio, no calor, a qualquer hora, na chuva, na neve, e se sacrificando para sustentar com muita dificuldade. E a gente meio vê ele como uma pessoa secundária, como uma pessoa sem importância. E assim, a vida dele, se for pensar, não é tão boa, né? E ele faz muitos sacrifícios pela família também. Embora ele também tenha o papel dele de castrador e tenha os problemas dele também. Então, eu acho que é outro personagem que vale a pena a gente refletir. Até que ponto ele também não está sendo injustiçado. Mas antes de passar para a Luciana e para a Carla, que foram as duas que levantaram as mãos, não? Só tá no mudo, Luciano. Antes de passar para elas, só Quem assim... sabe baixar minha mão aí, porque eu já falei. Então, peraí. Baixei. Não, só para essa questão do pai, a gente tem que lembrar que é uma sociedade de meados do século XX, né? Então era o pai, era o provedor, a mãe passava o dia em casa cuidando do filho. Ele falava isso, minha mãe sabia meu quarto, a casa inteira de quais solteiros, ela sabia o que tinha em cada gaveta, também ela sabia o que estava lá, porque ela passava o dia em casa cuidando da casa. Então é por isso que a mãe tinha tanta essa presença na vida do filho, e o pai passava ali o dia vendendo seguro e tal, essas coisas. E por isso também aí já começa a teorizar que ela tem essa presença tão forte na vida do filho, né? Que aí carrega de culpa, que a gente já falou aqui sobre a culpa várias vezes. Carla? Alice, não? Carla primeiro. Não, se a minha mão estava levantada, foi sem querer. Tá. Fica ali. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Eu achei esse livro... Esse cara é um grande fela da puta. Eu vou logo dizer para vocês. Odiei. Eu tô lendo obrigada. A linguagem para mim foi chocante, repugnante. Eu não gostei. Essa família é extravagante, exagerada. Agora eu vou defender essa mãe, viu? Viu, Enéas? Eu acho o seguinte. Esse cara... Ele acha o seguinte, que ele era o provedor e nada mais. Ele não acrescenta em nada na educação do filho. Ele é totalmente ausente. Ele quer ser servido quando ele chega em casa. Então, a mãe, ela é dominadora porque ela conseguiu o espaço que ele não ocupou como pai. Então, ela faz esse trabalho... É porque ele vive enfesado, Alice. É o cara com prisão de ventre mesmo, direto, Grace. vala-me Deus. Ele vive enfesado. É um cara... Pode dar certo. E outra coisa, eu acho que esse cara, o autor, ele é um grande mal agradecido. Ele acha ruim a família que teve, ele acha ruim ser judeu, ele acha ruim... Pronto, ele não quer ser judeu. Arrumou uma mulher que faz tudo que ele quer, que ele é um tarado sexual. Tudo bem, ele arrumou... Aí ele também não quer a mulher, bota defeito. Vai pra caixa prego, bicho. Sinceramente, eu tô lendo essa porra desse livro à força, porque todo do Clube do Livro, mas não adianta mandar ele pra caixa prego. Que cara mal agradecido com a vida, vai no meio dos infernos, bicho. Aí é outra coisa que eu acho. Eu acho que a mãe fazia tudo para gerir a família.
já que ela tinha um pateta do lado dela, tudo bem, ele só fazia jogar o dinheiro e nada mais, não acrescentava em nada. E ela, por ela ser dominadora, mas ela, como a Luciana diz, é por amor, minha filha. A mãe faz isso, não é achando que vai errar, não. Ela vai achando que vai acertar e muito. Tu tá entendendo? E esse filho de uma égua, filho dela, ainda acha ruim. Vai, pois pronto, tivesse uma que não tava nem aí, vivesse se pintando no salão, não ligasse nem pra ele. Come tu quiser, peste. Come batata frita, come sanduíche, vai se encher pra ficar com prisão de ventre, igual teu pai. Tu tá entendendo? Eu acho que ele é um grandíssimo mal agradecido. A minha visão foi altamente negativa com relação a ele, autor, entendeu? Eu acho que ele merecia, ele faltou, foi peia nele quando ele era novo. Se fosse aqui, eu tinha levado umas 4 lapadas, tinha se ajustado. Não, na realidade, eu achei, tudo bem que tem uns problemas. Ele não nasceu em Nova Russas, Alice. Se ele tivesse nascido em Nova Russas, ele não tinha nada disso. Ele era outra pessoa, ele era um advogado bem sucedido, feliz com a vida, cheio de mulher. Ele era, pronto, o cara não tinha prisão de ventre, não tinha nada. Alice, mas a mãe puxou, foi uma faca para ele, não foi palmada, não. E essa cena da mais faca, drama. Esse negócio da faca aí, eu também eu fiquei bolado com esse negócio da faca, gente. Pegar a faca. É o seguinte, eu achei o seguinte, são os costumes deles, entendeu? Lá, eu achei que ele retratou muito o costume judeu, porque eu tô lendo um livro que saiu, que fez teve até um seriado na Globo da Araci, esqueci o nome dela, que é mulher do escritor. Deixa eu botar aqui. Araci de Carvalho. Do Guimarães Rosa, do Guimarães Rosa. Do Guimarães Rosa. Então, eles falam muito da cultura judia. Então, eu acho que ele retratou muito isso lá nos Estados Unidos, essa cultura dele, essa questão da liderança. Se bem que está investido na cultura judia. Não é a mulher que exerce essa liderança, não. É um homem, mas ele é ausente, ela ocupou o espaço dele, né? Porque ele é ausente em casa. Eu achei assim, ele retrata muito essa questão essa questão desse arraigamento aos costumes, dessa questão do menino. Não, era melhor morrer do que casar com a goi. Sabe? Esse primo dele que se suicidou. Então, é uma questão de costumes que você vê do que eles passaram, do que eles viveram, do que eles foram oprimidos. A gente não pode exigir que essa cultura seja apagada em nome para valorizar o menino que acha que foi reprimido, que tem muitos problemas e tal, entendeu? Então, eu vejo por esse aspecto. Na realidade, achei ele, no final, um grandíssimo mal agradecido. Eu li até mais da metade do livro. Mandei até uma mensagem para a Luciana ontem, que eu leio à noite, meia-noite. Luciana, eu tenho sofrido para ler este livro. Aí, égua, mas é porque eu não gosto de deixar livro pela metade. Mas eu não recomendo. Se a pessoa me perguntar, tu gostou desse livro? Eu não, meu filho, procure outro. Eu achei que vocês valorizaram demais, mas a minha opinião é essa. Eu posso até divergir de todos, mas a minha opinião é essa. Não recomendo ele para seu ninguém. Se a pessoa me perguntar, eu digo, raga essa merda. Não quero, não. Meu povo, me tire uma dúvida, pelo amor de Deus. O primo dele foi se suicidar ou morreu na guerra? Porque morreu na guerra. Ai, morreu na guerra. Teve dois, gente. Ele não suicidou, ele morreu na guerra. Teve um que levou umas porradas e foi para a guerra. Ele quis morrer na guerra. Ele quis ir para a guerra e morreu por lá. Deve ter sofrido com a balinha. Foi o pianista, gente, que se suicidou. O menino que estudava piano. Gente. Que não é parente dele, eu acho que morava no prédio. Não, peraí, calma. O primo dele é que foi para a guerra, não foi suicidado. O primo dele, o pai deu umas porradas nele, porque ele estava com namoro com a outra. E o outro menino se suicidou, e aí ele relatou até que deixou um bilhetinho, um recado para a mãe, falando de alguma coisa que irrelevante com a morte, não tinha nada a ver. Mas o bichinho deixou lá o recado. Foi um recado que alguém ligou. Tipo, fulano vai passar hoje para buscar tal coisa. Era só amenidade do dia a dia.
Era para levar alguma coisa para o jogo que elas jogavam lá. Greciane, eu tô esperando a Greciane agora. Eita. Vai, Grace. Oi, pessoal, boa noite. Eu cheguei atrasado, quer dizer que eu falei primeiro do que a Grace, eu não acredito. Pois eu sou falado por... Mulher, a minha missão hoje era me manter, fazer uso do direito constitucional ao silêncio, mas eu não aguentei. Gente, feliz aniversário, Morganinha. Obrigada, Marta. A Rita já deu os parabéns. Nós mandamos todas as mensagens para Morgana. Ai, parabéns. Também. Obrigada, gente. Muito obrigada. Recebo demais. Por isso que eu estava com medo de não ficar até o fim, porque eu estou esperando algumas pessoas chegarem aqui em casa. Eu chego já aí, pode abrir na porta. Estou comendo salgadinho aqui, ó. Chego já aí. Tá, jovem? Gente, é o seguinte, eu ouvi todos vocês atentamente. Eu fiquei me perguntando se eu li o livro errado. Apesar de todas essas questões que vocês levantaram, eu ter percebido, eu detestei esse livro. Eu sou uma pessoa que eu levo todo tipo de livro que você pode imaginar. Clássico, best-seller, adoro best-seller, todo tipo de autor que você puder imaginar, história em quadrinho, eu leio. Quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei, que porra é esta? Aí fui indo, tentando, com toda a força, braveza de uma mulher nordestina, fui. Aí quando chegou, sou louco por buceta, aí eu disse, para aqui. Eu não leio mais esta porra. Gente, assim, eu, Greciane, como leitora, eu não me identifiquei com o livro, eu não me identifiquei com os personagens. A personagem que eu mais gostei foi a irmã dele, que é Trambuda e sai calada. Eu também, ninguém sabe nem que a pobre é a pobrezinha da rua. Que ela existe. Ninguém sabe nem que ela está no livro. Eu não gostei. Aí eu tive lendo umas resenhas sobre o livro, eu andei lendo umas críticas sobre o livro, dizendo que o livro era engraçado e tudo. Eu disse, gente, onde é que está meu senso de humor? Eu estou sem senso de humor. Não é querer ser politicamente correta, não é querer ser direitinha, pura e casta, não tem nada a ver com isso. Mas é o tipo da leitura que eu não gostei. Eu não me identifiquei com o tipo de escrita, eu quero ler até outros livros dele para ter uma impressão diferente, porque eu sei que ele é um grande autor, mas esse livro em particular, eu, sinceramente, não gostei, não deu. E assim, eu sempre tive o seguinte propósito, quando eu leio um livro que eu gosto, eu faço questão de falar, eu faço questão de resenhar. Quando eu não gosto do livro, é porque aqui a gente está no clube de leitura, né? Quando eu não gosto do livro, eu simplesmente pego, leio até onde dá certo, até onde eu aguento, e ali eu paro, porque tem outras e outras leituras para a gente fazer, e não adianta a gente ficar se violentando também, né? Livro tem isso também, tem que ser uma coisa que a gente se identifique, tem que ser um momento de prazer e não um momento de tortura. Então, eu não consegui terminar esse livro, não vou terminar este livro, eu não quero terminar este livro, eu posso até pegar outro livro dele, mas eu paro por aqui. Mas achei interessante as observações que vocês fizeram, que realmente ele suscita realmente todos esses questionamentos, né? Do lado dele ser judeu, da criação da mãe dele, que ele fala lá da mãe dele, que olhava o cocô dele, que queria olhar o cocô dele. Eu olhei demais o cocô dos meus filhos quando estavam com diarreia. Qual a mãe não olha? E outra coisa, essa questão da culpa que ele sente, que a mãe dele sente, que ele acha que sente. A gente, como mãe, a gente procura dar o melhor para os nossos filhos, a gente procura dar o que a gente tem, o que a gente pode. Então, eu estou longe de passar por essa culpa. Se der errado, deu, mas a culpa não foi minha. Se quer estudar, bem. Se não quer estudar, a culpa não foi minha, eu te dei todas as oportunidades. Se você não quis, aí é outra história. Eu fiz esse propósito de vida enquanto mãe. Procurar dar o melhor, tudo que é possível, tudo que me cabe, até o que não cabe, fazer das tripas corações para conseguir ajudar meu filho a seguir o caminho dele, o destino dele. Mas culpa eu não vou carregar, eu não fiz isso. Gente, meu filho com 6 anos de idade dizia, mãe, tu é a única mãe que não vai me deixar no colégio. Todos os meus amigos a minha mãe vai deixar. Eu não me sinto culpada por isso. Isso mexeu com ele? Mexeu com ele. Mas eu não me sinto culpada. Eu estava dando o meu melhor para ele ter o melhor. Então é por aí. É como a Alice disse, esse cara... Porque essas bichas no trabalho do meu tanto. Se a mãe dele fosse promotora de justiça para ir lá para o Cariri, eu queria ver se ele ia ter essa fuleiragem dele. É mesmo, Grace? Exatamente.
Entendeu? Foi isso. É só isso, gente. Mas já estava. Se ela tivesse morado na casa das 4 mulheres, hein? Ixi! Ixi. Mas outra coisa também, é como o Rafael disse, é interessante também a gente ter contato com outros autores, com outras formas de escritas, com outras formas de abordagem, para a gente não ficar sempre naquele mesmo quadradinho. Conhecer autores diferentes, de outras nacionalidades, contemporâneos ou não, clássicos. E eu acho que o propósito do Clube de Leitura é justamente isso. Né? E a gente gostar, gostou, não gostou, não gostou, é por aí. E a gente... Eu estava, Graciane, peraí, Rafael, só te cortando, eu estava me sentindo um peixe fora d'água. Pensei que tinha sido só eu que não tinha gostado. Foi não, Elis. Não, mas a gente tinha não... feito um propósito de ficar caladinha. Como tu falou, eu fui só... A gente não falou que gostou. A gente deu uma visão. Eu e a Marcela não falamos que gostamos, não. Eu e a Marcela estamos mais pro time da Grace e da Alice. Pois é. Não recomendo. A gente meio que é desbocada. E no clube de leitura vai acontecer, a gente vai achar livro de que não gosta, vai achar livro claro. Que gosta. Como música, como teatro, como filme, do mesmo jeito. Às vezes tem uma leitura de uma forma, outro de outra. É isso mesmo. O enriquecedor do clube de leitura é justamente isso. Pois eu acho, Rafael, também se a gente for prosseguir na pediatra, é bom, não sei se é bom também fazer o alerta, é parecido. Eu achei a pediatra parecida. Não pegar pediatra agora não, né, Rafael? Vamos dar uma alternada. Vai chegar nesse momento do próximo livro. Gente, tem uma cena da pediatra que eu fiquei chocadésima. Pelo amor de Deus. Sabe o que é que foi também? A gente saiu do Walter Hugo Mãe, né? A gente saiu do romance altamente poético, altamente assim, uma prosa assim, maravilhosa. Aí foi tipo assim, uma quebrada assim, muito violenta. Isso causou impacto grande. Acho que também teve isso, né? Talvez. Só que, se me permite, Rafael, eu acho que você tocou uma questão importante da culpa, certo? A culpa é dele, ele está fazendo uma análise que ele carrega. Isso não quer dizer, a mãe errou, acertou, e faz parte da vida. Ele, como filho, acerta e erra, a mãe acerta, erra também. Então, essa culpa dele é um problema dele. Quem tem que se curar disso é ele. E assim, não é que seja culpa que a mãe tenha sido ruim. Toda a criação vai ter defeito e vai ter acerto. Isso aí eu acho que é uma questão dele. A gente tem que ter essa capacidade de se resolver. Foi como ele potencializou a coisa, né? Faz parte, quando ela puxou a faca, de repente ela queria dar uma lição, foi a forma que ela encontrou de tentar impor ordem. Todo mundo tem dificuldade de estabelecer limite, filho homem muitas vezes é mais difícil, na adolescência, em determinada fase, e a gente tem, cada um procura, e às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, e às vezes erra tentando acertar, mas aí cada um tem que se resolver com a sua própria culpa. Mas de algum modo, todo mundo carrega alguma culpa, e a gente tem que se resolver com isso, e ele não se resolve, né? O grande drama é que toda a ação dele é carregada com culpa, a vida dele, e também ele tem, eu acho que é outra característica, ele ao mesmo tempo que na vida privada tem uma vida que ele revela a intimidade dele, que é o contrário do que ele vive, ele é uma pessoa extremamente perfeccionista e preocupado com a imagem dele. Ele é o tempo todo externamente, não estou falando aqui na análise, preocupado em que todo mundo veja ele como o cidadão virtuoso, o cidadão perfeito, o melhor aluno. Ele, na verdade, externamente, seria o oposto de tudo que a gente está dizendo. Ele tinha um problema com o pai e a mãe, mas toda semana ele visitava. Ele não era um filho relapso, ele visitava, ele tinha alguma atenção. Então, na verdade, isso tudo mais internalizava. Se você vê também, ele é uma pessoa que carrega um extremo sofrimento. Então, um pouco isso também é porque ele está trazendo a partir da perspectiva do analisado, como disse o Ricardo. E essa perspectiva, qualquer um que trouxesse, vai trazer uma série de mazelas, uma série de sofrimentos e algumas coisas que não são agradáveis. Sim. Vale, meu Deus. Sai aqui. Cadê eu? Vocês estão me ouvindo? Ernesto, teu argumento para me convencer a ler o livro até o final. Gente, tem um momento aqui que eu li que eu achei tão interessante, que é na página 32, que ele fala assim que o que o pai tinha a oferecer eu não queria.
E o que eu queria, ele não podia me oferecer. Por outro lado, isso não é tão raro assim, não é? Aí ele fala, então, por que continua a causar tanta dor? Tantos anos depois, doutor, devo me livrar do quê? Me diga, do ódio ou do amor? Então, esse conflito desse homem, ele sabe que os pais o amavam, ele percebe toda a neurose da mãe, a fraqueza do pai e o sacrifício, e ele é exatamente marcado por esse amor obsessivo, preconceituoso, por essa mãe que, como a Alice disse, se sente forte dentro de casa, porque as mulheres judias, elas se sentem fortes em casa, que elas mandam na família, e nessa época que a mulher não trabalhava, e ver esse menino, que era o amor da vida da mãe dele, que achava que a mãe, que a professora, na realidade, era a mãe, né? Que a mãe era uma super heroína e que estava lá o tempo todo, e tem essa mãe o acompanhando. E realmente se livrar de toda essa obsessão, desse amor, é muito duro. E aí se vê um homem ansioso, em conflito constante, né? Vale o meu celular falando aqui comigo. Mas é isso, eu acho que é isso aqui que ele leva. O conflito dele é todo aqui. Se ele vai ter que se livrar do amor ou do ódio. O que é essa que é tão tênue, né, na relação de pai e filho? Essa relação de amor e ódio que os filhos têm com os pais, que eles amam, que eles precisam, que eles julgam, que a gente nega e eles sabem que por trás a gente não está fazendo por maldade. Eu estou achando interessantíssimo. E tenho feito realmente muitas reflexões. Gente, eu vou pedir licença para sair. Agradeço demais pelos parabéns pelo meu aniversário, mas chegou o pessoal aqui, eu vou ter que receber. E eu adorei estar aqui nesse dia, muito obrigada. Foi um presente para mim, viu? Estar aqui com vocês. Vocês não querem tirar a foto antes dela sair? Chega o Jair, viu? Juliana, quem tiver de câmera Juliana, foi tu que tirou aquele print? Quem tiver com o livro, a foto. Sim. Juliana, tu que tirou aquele print da outra vez? Foi? Eu vou tirar, só que eu não sei se vai aparecer todo mundo, porque aqui na minha tela só aparecem eu e mais 9. Vamos tentar aqui. Vai quem aparecer, né? Vamos Tati, liga a câmera. Tati, Capivânia e o Ricardo. Tira do celular também. Vai, Enéas. Conta aí quando for 1, 2, 3. Peraí. 1, 2, 3, já. Pronto, deixa eu colar aqui no grupo. Pronto. Oi, gente, depois vocês me digam qual é o outro livro. A gente coloca lá, Morgana. Tá. Viu? Feliz aniversário, minha amiga. Tá, Chuva de bênçãos na sua vida, viu? Beijo, Morgana. Boa festa. Bora. Tchau, tô saindo. Aproveitando o ensejo, eu acho que já faz 1h30. Ó, tá vendo? Ó, eu estava muito preocupado desse clube de hoje. Eu tinha feito um roteiro, porque o pessoal não, ninguém gostou, meu Deus, não vai ter o que falar. Eu fiz um roteiro aqui de coisa para a gente conversar. Mas olha aí, foi um clube que, se eu não cortar aqui, o negócio vai a noite todinha. Então, acho bom a gente já ir se encaminhando para os finalmente, né? Porque também temos um gestante aqui no grupo, temos gente querendo jantar. Então, abro o espaço agora para quem quiser dar as considerações finais, antes da gente partir para a escolha do próximo livro. Se vocês tiverem mais alguma... Eu confesso que eu gostei mais do outro livro dele, dos outros livros dele que eu li. Né? Esse livro causa esse estranhamento mesmo, a questão da linguagem e tal, da temática em si também, não é tão leve, mas não é uma coisa que me fez odiar o livro, não, confesso. A parte da linguagem, eu me peguei muito pensando nas próprias análises que eu faço, que a minha psicóloga vive brigando comigo, Rafael, não se tolha, fale mesmo que é para falar, não fique com medo de falar palavrão, de falar como é para falar, vá relatando mesmo, vá usando a linguagem necessária que é para falar. E aí eu me peguei muito pensando nisso, sabe? Essa crueza, essas coisas, é justamente
o que um psicólogo espera quando você vai para uma análise, você vai falar a verdade e vai despejar. Você vai escrever o complexo do caneca? Mas, assim, gostei. Não é? Receberia, por exemplo, 5 estrelas minha no Scooby, recebeu 3,5. Mas é isso. Assim, queria agradecer vocês mais uma vez. É bom. Eu sempre bato nessa tecla de que passar 1 hora, 2 horas falando sobre livro, para mim, é o melhor momento de uma leitura, é o pós. E o pessoal tem o costume de achar que a leitura é uma coisa individual. A gente tem que parar de pensar isso. A gente tem que tornar a leitura uma coisa mais próxima do nosso dia a dia. A gente conversa sobre novela, conversa sobre futebol, conversa sobre livro. Para fazer isso uma coisa mais cotidiana, né? Então, é muito gostoso, realmente. Ei, Rafael, quantas estrelas tu deu pontaria? Walter Mãe? Só foi 4,5, foi 5. Olha só. Foi 4,5, foi 5. Qual é o máximo de estrela, Rafael? 5. No Scoop são 5, é de 0 a 5. Depois tu explica esse Scoop aí, depois tu explica. O Scooby é só... O Scooby é books, ao contrário, né? É um aplicativo que você dá check-in nos livros que você lê. Ah, tá. Leitura, aí você pode fazer resenha. É uma rede social para livros. Ah, emprestar livro. Legal. Tem o Scooby e tem o que é mais voltado para livros em língua estrangeira, que é o Goodreads. Eu tinha ouvido falar do Goodreads, mas do Scooby não tinha ouvido falar, não. Aí quem lê em inglês usa mais o Goodreads do que o Scooby. E aí, vamos escolher a próxima obra, sugestões. Levantar as mãozinhas. Rafael, tem as 4 sugestões para apresentar aí, né, Rafael? Aquelas 4, né? Espera aí que tem coisa no chat. Assim, no chat, quem falou? É a foto que a Juliana mandou. Já. Depois tu bota no grupo também, né, Ju, do WhatsApp? Já colocou. Ela botou. Tá Já lá. botou, ótimo. Pessoal, seguinte. Já que ninguém tem nenhuma consideração final, vamos passar para o encaminhamento final aqui, que é escolher o próximo livro. Já falamos aqui muito que foi um livro que quebrou muito com o passado, que o passado foi mais leve, poético, tal. Isso foi muito pesado. Então, veio determinação de cima, da ordem superiores, de que... Estou brincando. Não, mas a gente pensou que o próximo livro é para ser um livro um pouco mais leve, né? Acho que fica legal mesclar essas leituras mais pesadas com as leituras mais leves. E aí a Graciane sugeriu 4 opções de livros para a gente escolher entre essas. Se vocês quiserem também acrescentar, mas eu acho que essas 4 já contemplaram várias gamas diferentes. Está bem diversificado, né, Rafael? Está bem diversificado, né, Grace? A primeira delas é Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. A segunda delas, se quiser falar um pouco, Grace, sobre cada um dos livros, ou primeiro eu passo os 4 e depois a gente fala, né? Não. Ensaio sobre a cegueira, né? O Saramago fala lá o pessoal, todo mundo fica cego, uma pandemia, a cegueira branca, assim, é muito interessante, mas eu não sei se num momento que a gente está saindo de uma pandemia, as pessoas gostariam de ter esse tipo de leitura. Eu li logo no começo da pandemia, assim, é como se tivesse ali, puxa, é isso que está acontecendo, mas fica a critério de cada um. Tem que levar em conta esse contexto, né? Se você quiser mesclar com um livro mais leve... Ele é mais pesado. Ele é pesado. Ele é um livro pesado. Ele é pesado. Então vamos para o segundo. É um período de decadência moral das pessoas. Não é física, é uma grande decadência moral. Né? A outra opção que surgiu foi O Extraordinário. Ian Fraser, Graciane? Ian Fraser, né? O nome do autor? Não. É um J.F. Palácio, a mulher. Não sei o que é Palácio. Deixa eu ver se está aqui. Confundi, tá. Tá aqui, ó. R.J. Palácio. Isso. Palácio. Esse livro... Dá para ler a sinopse aí, Luciana? Dele? Tá, peraí. Vamos lá. Para quem não conhece. Ele tem um filme também, assim como Ensaio sobre a Cegueira, né?
é um menino que tem várias cirurgias, ele tem uma deformidade muito Assim, ó. séria. Peraí, o que é que diz aqui? Og, né? O apelido dele, né, Grace? É. Nasceu com uma síndrome genética, cuja sequela é uma deformidade facial que lhe impôs diversas cirurgias e complicações médicas. Por isso, ele nunca frequentou uma escola de verdade até agora. Todo mundo sabe que é difícil ser aluno novo, mas ainda quando se tem um rosto tão diferente. Prestes a começar o 5º ano em um colégio particular de Nova York, a Og tem uma missão nada fácil pela frente: convencer os colegas de que, apesar da aparência incomum, ele é um menino igual a todos os outros. Aí fala dela, né, da RJ Palácio. Cria uma história edificante, repleta de amor e esperança, em que um grupo de pessoas luta para espalhar compaixão, aceitação e gentileza. Narrado da perspectiva de Og e também de seus familiares e amigos, com momentos comoventes e outros descontraídos, Extraordinário consegue captar o impacto que o menino pode causar na vida e no comportamento de todos, família, amigos e comunidade. Um impacto forte, comovente, sem dúvida nenhuma, extraordinariamente positivo. É isso. A terceira sugestão seria Admirável Mundo Novo, né, Luciana? Isso. Admirável Mundo Novo. Aldous Huxley. Aldous Huxley. Explica aí. Vai, Inés. Acho que a Inés ativou o microfone e desativou agora. Não. Cadê o Inés? Inés tá mudo. Aconteceu alguma coisa. Caiu. Aí É um clássico, né, sobre os tempos atuais. Não é um livro recente, mas ele é na mesma corrente aí do George Orwell, 1984. É um livro que, digamos, é precursor. O Aldous Huxley é um dos autores que é considerado um dos autores mais importantes para entender os nossos tempos hoje, essa ideia de controle, né, e tudo isso. É um clássico, né, um livro que... É um clássico. Tem aqui, na verdade, esses aí, tem os 3 aqui em casa. E a leitura é muito legal também. Eu li esse livro quando eu estava na faculdade. Eu acho que eu estava na faculdade. Eu fiquei impactada. Ele é muito interessante, muito interessante. E o 4º livro, agora eu esqueci o nome. Qual era o... era Antígona. Acho que era Antígona. Era Antígona. Da trilogia tebana. Faz parte a gente já tinha lido o Édipo, né? Aí seria Antígona. Também... Eu não sei, acho que foi até o Rafael que quando a gente foi ler Édipo, disse, vamos ler logo os 3, porque são bem fininhos, né? E realmente é uma leitura muito rápida, mas gera também discussões bem interessantes né? E preenche muito. Mas assim, eu não sei, vamos votar. Quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro, ou alguém já quer falar, não sei, vamos, o que vocês acham? Ou tem algum outro? Como é, né? Quem que eu foi? Eu confesso que eu também vou no Admirável Mundo Novo. Temos 2 Admirável. Eu também voto nesse. Eu vou de Antígona. Antígona tem 1. Antígona. Eu vou de Admirável, porque eu sou doida para reler esse livro. Eu vou de Admirável também. Eu vou de Admirável. Eu também. Gostei da conversa aí sobre isso. Também vou no Admirável Mundo Novo. Então, você gosta agora, Alice, para não decepcionar você de novo. Até agora temos 7 Admirável e 2 Antígona. Vamos ver, temos quantas pessoas no grupo? Quem votou Admirável? Carla? Foi. Então Tati, tu votou, Tati? Então já foi a maioria. Eu botei o Antígona. Acho que Mas eu acho que a gente não pode perder a pediatra do radar. Eu votaria Antígona, mas eu também vou reler. Eu já li o Admirável, mas vou reler. Beleza. Então acho que foi escolhido o Admirável, né? Admirável Novo, lá do Huxley. Vamos ver a data do próximo. Última eu só queria de março, né? Última 4ª de março, Tá com o calendário. Última não, é a quarta. Então é dia 23. 24. É a quarta, porque tem uma última quarta depois da quarta? Tem. É dia 30. Tem, Olha né? só. Março tem. É sempre na última 23, quarta? né? Não, eu achei que era sempre na última quarta. Não pode ser na última, não.
Eu acho Tá queimada. Mas é na quarta. Acho que é na última. Tá na última quarta. Ela acha legal esse, né? Fica. Eu acho que é na última quarta. Última quarta. Se disser a quarta, eu acho que é porque a gente tem um mês para ler. A gente tem um mês para ler. Mas sempre de chegar, por exemplo, quem é de independência, né, Carla? Isso, para dar mais tempo, né, Carla? Fortaleza na primeira semana. E outra coisa, eu vou ler Capitães de Areia também, junto com a do maravilhoso. É bacana, então vocês me aguentem. Mulher, mas pelo amor de Deus, Capitão de Areia é bom demais. A gente lê numa sentada. Maravilhoso. Eu adorei Capitães de Areia também. Meu filho tá lendo e tá detestando. Procura um livro chamado República Luminosa, do espanhol chamado Andrés Barba. Show, vou procurar. Muito bom, muito bom. Pois, pessoal... Então, a gente deixa a última quarta, é isso? Deixa a última quarta, Qual é o dia? Dia 30 de março. Ficou dia 30, né? 30 de março, próximo clube de leitura do Ministério Público de 2022, tá? Porque isso aqui vai ficar gravado, não sei quando é que vão assistir, né? Então, sim, exatamente. Obrigado. Foi muito legal ouvir. O que eu achei mais legal foi que a gente falando aqui, todo mundo tá. Aí entra a Alice e fala, pá, com a linguagem crua, igual o Philip Roth, né? Foi. A Alice está totalmente impregnada da leitura da linguagem do autor. Maravilha, gente. Pois obrigada, gente. Desde ontem que eu estava planejando que ia ficar calada, não era, Luciana? Eu também planejei. Mas, gente, vocês acham possível a Alice ficar calada? Sério? Não, nunca. Não, a Alice não combina com você. Foi ótimo. Não foi bom ela falar, Rafael? Foi ótimo. Esse foi bom que gerou debate. Pelo que eu vi, foi o livro mais polêmico até agora, né? Foi, sem dúvida, viu? Sem dúvida. Mas é bom, é como vocês dizem, a literatura é para isso, né? Isso. É isso mesmo, foi ótimo. Então, muito obrigada, gente. Em nome do CEAF, né, da escola, a gente agradece. Rafael, Grace, mais uma vez, gratidão pelo apoio de vocês, viu? Tamo junto. Sem vocês, impossível. E vocês também, leitores, tragam mais leitores e participem sempre, viu? Sim. Muito obrigada. Vamos promover nosso cafezinho, né, Rafael? Eu vou falar com a dona lá da Coração Salvado para ver se ela tem esse livro, O Admirável Mundo Novo, se não, se ela vai pedir, enfim. E para a gente marcar depois algum cafezinho lá, quando der certo, todo mundo se reunir. Ela pede o livro logo hoje para ver se chega na Independência ou Morte logo. Traga para a Nova Rússia, doutora, que eu pego lá. Olha, eu já pedi, vai chegar 3 de março, viu? Eu já pedi aqui, ó. Nossa. Se não for chegar, assim, o Admirável Mundo Novo dá para achar com o Google. Né? Ele é mais fácil. Gente, vou ter que ir agora. Beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Foi maravilhoso. Tô amando o nosso clube.